Química em Questão, professor Éder Almeida. Bom, pessoal, vamos agora na nossa questão 3. Antes do enunciado, como sempre, não deixe de se inscrever no nosso canal Química em Questão. 2,5 gramas de uma amostra contendo carbonato de sódio Na2CO3 foi totalmente dissolvida em água até completar 100 ml. 20 ml dessa mistura foi titulada com uma solução 0,1 mol por litro de ácido clorídrico, consumindo 75,5 ml de solução ácida. A opção que apresenta o percentual de pureza, que é o teor de carbonato de sódio, Na2CO3, nessa amostra é aproximadamente igual. Ele te daria as massas atômicas. Então vamos aí na questãozinha que fala de estequiometria, ok? Então, pessoal, nós podemos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma amostra que tem impurezas, mas que tem lá um quantitativo de carbonato de sódio. Tudo isso tem uma massa de 2,5 gramas. O carbonato de sódio é uma parte disso. Então, eu tenho, digamos, X de carbonato de sódio. Eu jogo esse carbonato de sódio num recipiente e preparo uma solução com água completo até 100 ml. Então, tem uma solução. Dela eu retiro um pedaço, uma alíquota, cujo volume é 20 ml. Logo, eu dividi o volume dessa solução para a quinta parte. Logo, a massa também cai a quinta parte. E dela é que eu faço um processo de titulação. O que é titulação? Eu coloco um indicador específico, coloco uma solução de comportamento oposto. No caso, o carbonato de sódio, apesar de ser um sal, é um sal de caráter básico. A solução de carbonato de sódio é básica. Então, eu neutralizo com HCl até o ponto de equivalência. O nosso HCl é 0,1 mol por litro. A nossa bureta está lá zerada. O que eu faço? Eu começo a gotejar até que o ponto de equivalência é alcançado com o consumo de 75,5 ml do ácido. E é assim que eu vou descobrir, né, o percentual de carbonato de sódio, que é o X, dentro dos 2,5. Então, alguns raciocínios que sejam importantes. Primeiro, né, é entender o seguinte, antes de começar o nosso problema, é que você tem que 2,5 gramas é tua amostra toda. Então, ela equivale a 100%. E o X, que é o que você quer saber, equivale à porcentagem que você quer encontrar. Né? Isso quer dizer que a tua porcentagem, né, o teu valor em porcentagem, é achar o X, dividir por 2,5 e multiplicar por 100, né? E multiplicar por 100. Isso aí é fundamental. Bom, mas para achar esse X, você tem que achar primeiro o X sobre 5, né? E também você tem que fazer isso em função da titulação. Bom, o que aconteceu em termos de reação química? Em termos de reação química, gente, aconteceu a seguinte reação. Ó, você tinha lá o carbonato de sódio, como eu falei, é um sal cuja solução dele é básica, desculpa. Você reagiu lá com HCl. Bom, então ele neutralizou. O HCl neutralizou, formou cloreto de sódio, o dióxido de carbono, mais água. No caso é o ácido carbônico decomposto. Bom, o balanceamento da equação te obriga a botar, ó, tu tem dois sódios, tem que botar um 2 aqui, fica com 2 cloros, um 2 aqui, 2 hidrogênios, 2 carbonos. Bom, agora o que devemos pensar? Na estequiometria, ó, pessoal. Cada 1 mol aqui de carbonato de sódio equivale a 2 mols de HCl. Isso quer dizer que o número de mols do carbonato de sódio, vou chamar de B, equivale ao número de mols proporcional do HCl, que eu vou chamar de A para significar ácido. Então eu posso dizer que a relação entre os números de mols é que o número de mols da base
é o número de mols do ácido sobre 2. Bom, agora vamos calcular o número de mols do ácido de forma independente. Bom, o ácido que eu usei tinha concentração 0,1 mol por litro. O volume é 75,5, que é 75,5, só que é em litro, né, gente? Então é 10 a menos 3 litros. E essa conta dá 7,55 vezes 10 a menos 3 mol. Bom, agora vamos para essa relação que eu acabei de fazer aqui em cima. Ó,essazinha aqui, vou marcar aqui para você ver. Ó, então eu vou escrever o número de mols da base é o número de mols do ácido, que é 7,55 vezes 10 a menos 3 sobre 2. Então, a metade desse valor é 37, 3,75 vezes 10 a menos 3 mols. Esse é o número de mols da base que eu tenho. Mas o que eu quero? Eu quero a massa, né? Então eu posso fazer a seguinte relação. Ó. O número de mols, na verdade, é a massa da base, vou chamar de MB, sobre a massa molar, vou pagar aqui rapidinho, sobre a massa molar da base. Isso me obriga a calcular a massa molar de B. A massa molar de B é a massa molar do carbonato de sódio, que segundo os dados é 2 vezes a massa do sódio, que é 23, mais uma vez a massa do carbono, que é 12, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Gente, essa conta dá 106 gramas por mol. Voltando para a relação, eu vou ter a massa de B igual a massa molar, então eu faço para cá multiplicando, né? Que é 106 gramas por mol, multiplicado pelo 3,775 vezes 10 a menos 3 mol. Bom, esse valor do MB, né, dá em torno de 0,4, tá? Um número próximo de 0,4 gramas. Tá? Dá 0,4000 gramas. Bom, muito bem. Só que esse MB, ele só é a quinta parte do que eu quero. Então, na verdade, ele é o nosso x sobre 5. Então, x, que é o número que eu desejo, ele é 5 vezes 0,4. E essa conta dá 2,02 gramas. Então, agora eu posso retornar aqui, ó, a minha relação e dizer que o meu percentual é 2 sobre 2,5 vezes 100. Né? E isso dá 80%. 80% significa que temos um gabarito letra D. Ok? Letra D é o nosso gabarito.